Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Ideias e Debates. O assunto hoje por aqui é a colisão de direitos fundamentais e o direito à saúde durante a pandemia de coronavírus. Olha, para falar sobre esse assunto, eu recebo Paulo André Steinmesset, que é especialista em direito médico e saúde e também mestre em bioética, entre várias outras coisas. Obrigada, doutor, por ter aceito o convite, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho também das outras qualificações que o senhor tem que vai trazer hoje para essa discussão. Pois não. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho minha formação na área de Direito, sou formado em Direito pela Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito do Largo São Francisco, fiz o mestrado em com o professor Dalmo de Abreu Dalari e William Saad Usni na São Camilo, e hoje eu sigo cursando o doutorado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC, e tive a oportunidade de discutir e participar da elaboração e desenvolvimento de um texto, de um artigo científico que foi recentemente publicado na Europa por uma revista de grande repercussão no campo da ciência, e que trata dessa questão da colisão dos direitos fundamentais e do direito à saúde na pandemia. Seja bem-vindo. Bom, também recebemos para essa conversa, né, Luiz Carlos de Abreu, que é professor titular livre em saúde coletiva, epidemiologia e medicina preventiva da Universidade Federal do Espírito Santo. Também quero que o senhor se apresente, afinal de contas, o senhor tem também ali um currículo bem extenso. Obrigado pela oportunidade. Eu quero destacar que nessa era da Covid-19, na pandemia da Covid-19, sem dúvida nenhuma, temos sido todos, em todas as áreas do conhecimento, bastante demandados. Tenho formação na área de sanitarismo, tenho formação em livre docência na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Atualmente eu exerço a função de professor titular na área de saúde coletiva e epidemiologia junto à Universidade Federal do Espírito Santo, tendo a oportunidade de ser professora adjunta da Escola de Medicina de Limerick, na Irlanda, e temos também tido a oportunidade de formar médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, enfermeiros, advogados na área do sanitarismo e contribuir para o debate no campo das ideias e da prática de saúde pública no cenário atual. Bom, para começar então essa conversa, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o tema, né? A colisão de direitos fundamentais. Quando a gente fala disso, o que significa? O que engloba então nessa colisão dos direitos fundamentais? Paulo. Então, quando a gente fala em primeiro momento que vem à cabeça com relação à colisão dos direitos fundamentais, é que nós estamos falando de princípios constitucionais que gravam ali no campo da Constituição e vêm da ordem internacional dos direitos humanos. Quais são aqueles direitos fundamentais da pessoa humana? E eles são previstos na Constituição de uma forma ampla. Existem aqueles que entendem que esses direitos eles podem ser até absolutos, mas o que prevalece é que não há nenhum direito fundamental de natureza absoluta, pois eles correspondem a interesses, por exemplo, interesses das liberdades, e aí a gente inclui também o direito à saúde, o direito à moradia, todos os direitos básicos que todas as pessoas devem ter acesso para uma melhor vida em sociedade, e que o Estado está aí para prover a execução e a eficácia desses direitos fundamentais. Então, quando a gente fala em interesses, eles acabam sendo sendo conflitados ao longo da vida em sociedade. E em casos de uma pandemia, por exemplo, muito se falou da questão da economia, a questão das liberdades individuais, eu posso ir onde eu quiser, que ao mesmo tempo a saúde pública
como uma necessidade de preservação da vida das pessoas, do acesso aos sistemas de saúde para evitar o colapso que a gente tem em Manaus e em outras localidades do norte do país. Então, essa situação ela acaba sendo de extrema importância, porque a gente tem que o gestor público, o político, todos aqueles que lidam com a saúde pública devem escolher quais são os valores e os interesses que devem prevalecer na pandemia sobre outros, a fim de que os direitos fundamentais tenham uma melhor compreensão. Então, quando a gente fala em colisão de direitos fundamentais, estamos falando nesse balizamento dos direitos no campo e na esfera constitucional. Professor Luiz, eu queria que o senhor falasse também um pouquinho sobre esse tema, né, a colisão, então, desses direitos, e nesse momento de pandemia, essa situação, ela ganhou até mais força nesse momento que a gente vive também de uma divisão até de linha de pensamento, né, alguns que priorizam uma área, outros outras e acabam tendo algum problema. O senhor percebeu, né, o aumento, então, disso nesse momento de pandemia? Bem, a sua pergunta é muito interessante e pontual. Primeiramente, nós estamos falando de uma doença nova, que é a Covid-19, é uma doença nova, e o objetivo de nominá-la dessa forma se deu para evitar o estigma da localização geográfica da doença, porque em muito se falou no Brasil que é uma doença de origem chinesa, e nós não temos, do ponto de vista epidemiológico, esta certeza. Nós não sabemos qual é a origem da doença. O que se sabe é que o primeiro diagnóstico desta doença se deu na China. Ponto. É uma doença causada por um vírus, que foi recentemente introduzido no Brasil, tendo o seu primeiro diagnóstico no mês de março do ano que terminou, de 2020. Nós estamos com menos de um ano de entendimento da forma de conduzir essa doença. E nesse cenário, quando nós pensamos na publicação de um material em revista britânica, nós efetivamente discutimos acerca dessa colisão de direitos. Será que nós podemos, de fato, expor o outro ao risco de se contaminar com a aquiescência, quando eu posso estar contaminado e efetivamente eu não uso mecanismo de proteção? Então, para resolver essas questões, nós entendemos, à luz do direito, à luz do sanitarismo, à luz da saúde pública, que o direito coletivo, ele sim, ele se prepondera, ele se sobrepõe ao direito individual. E que nós, enquanto cidadãos, devemos nos portar dentro da sociedade de acordo com as orientações das autoridades sanitárias, que no momento de pandemia é a autoridade sanitária que diz quais os passos que nós devemos dar, porque ela detém o conhecimento pleno daquele processo que poderá levar um maior número de pessoas à contaminação e, consequentemente, à morte. É o que aconteceu no Brasil. Nós temos aqui as pessoas defendendo o seu direito de não utilizar a máscara de proteção, de não ficar restrita num determinado ambiente, de não se isolar dentro de ambientes coletivos, tais quais as salas de aula, os bares, restaurantes, etc. Por quê? Porque há uma manifestação plena do direito de ir e vir. Esse direito de ir e vir é pétreo na Constituição. Entretanto, quando eu coloco em risco a vida da coletividade, esse direito ele deixa de se prevalecer na maioria das situações perante o direito da coletividade. E aí é que entra a questão da colisão do direito. Então, eu tenho o direito, sim, de ir e vir, mas eu não tenho o direito de transmitir o vírus para uma coletividade. Porque para cada pessoa que eu transmito o vírus, ela vai transmitir para uma terceira pessoa e eu vou manter a pandemia em descontrole. E você vai verificar o que acontece no país atualmente. Nós somos um país em desenvolvimento. Nós somos um país, na essência, pobre e que nós não temos condições de ficar perdendo dinheiro com medidas que efetivamente não trazem retorno à sociedade.
Então, hoje, sem dúvida nenhuma, o que tem de evidência científica? Que o uso da máscara diminui a transmissibilidade do vírus. Então, todos nós temos que usar máscara em ambiente coletivo. Que a aglomeração ela não é permissiva, porque isso dissipa, isso faz disseminar o vírus. Então, nós temos que evitar aglomerações. Portanto, esse direito de aglomerar, esse direito de fazer aquela vida de normalidade que tínhamos há 2, 3 anos atrás, ele, nesse momento, ele está parado em virtude de um direito maior, que é o direito da coletividade. Portanto, nós não vemos colisões de direitos, nós vemos exercício do direito da coletividade para que nós possamos ter um tempo para saber portar perante a atual pandemia. Porque não existe, é bom que fique claro nesse bate-papo, nenhum tratamento farmacológico que possa impedir a transmissibilidade do vírus. Não existe nenhum tratamento farmacológico que eu possa ter efetividade para tratar um doente que desenvolveu a doença de coronavírus, exceto quando ele está na fase grave e ele está com um processo inflamatório extremamente aumentado e que o médico, dentro da UTI, entre outros recursos, utiliza cortisona, corticoide, com o paciente internado. O kit preventivo, ele não tem absolutamente nenhuma evidência de que ele seja efetivo para a prevenção da Covid-19. Logo, nós precisamos sim fazer prevalecer o direito da coletividade em preservar o desenvolvimento da sociedade, porque senão nós vamos repetir o erro da gripe espanhola do século passado. Doutor Paulo, se o coletivo, né, acaba sendo, está acima do direito individual, até principalmente nessa questão da pandemia, né, do coronavírus, e essa obrigatoriedade, ela tem que ser colocada por força de lei ou não, qualquer pessoa que se sinta violada, então, no seu direito de ter ali a coletividade fazendo com que as pessoas fiquem imunes, que tem ali a vacina. O que acontece nisso? Tem que ser lei? Como que funciona, então, para que o direito coletivo acabe estando acima do individual? Olha, essa é uma pergunta assim, a gente está muito arraigado com a noção de lei, né, no Brasil e nos países de tradição do direito continental europeu, que assim a gente chama. Mas se a gente pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos países anglo-saxões, a gente tem aí uma visão em que a lei ela não é necessariamente escrita, mas ela existe, ela decorre dos princípios. E a gente está falando aqui de um tratamento baseado nos princípios. Então, o princípio constitucional, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, o direito à vida, ele está elevado a um princípio, a um direito maior da sociedade. Esses mandamentos constitucionais, eles emanam uma ordem para toda a esfera do Estado, da sociedade, e a partir deles as leis são constituídas. As leis não podem contrariar esses princípios. Então, quando a gente fala, por exemplo, surgiu a pandemia, é uma situação de fato novo. O direito, ele regula os fatos e a vida humana. Então, o fato da pandemia não existia antes do primeiro caso, antes de ter detectado esse novo vírus. A partir do momento em que surge a pandemia como tal, declarada pela OMS, e surge uma necessidade de se tratar de uma forma diferente aquela situação de fato que ela é nova, então o direito já existe, a Constituição já está lá, nós já temos uma série de leis tratando de questões sanitárias, imunização, como se lidar com situações de emergência de saúde pública, como que se deve tratar situações em que se precisa isolar pessoas, isso já existe. Mas aí existe uma situação que faz com que se ponderar, qual será a normativa que deve valer? Então, por isso foi criada, por exemplo, a lei da pandemia lá no início do ano passado. E essa lei, ela regulou algumas coisas. Então, antes de haver essa lei, o que existia era a discussão em termos de princípios, e aí que mora essa questão da colisão.
nós temos aqui a necessidade de saúde pública e nós temos o direito de... Até que ponto nós vamos dosar essas liberdades e a saúde pública para melhor atender a necessidade de se conter a disseminação dessa transmissão que é terrível e que mata um monte de gente. E até aquele ponto a gente tinha alguma noção de que era 3, 4% dos contaminados, que essas informações vinham da Ásia e a gente não sabia se isso era... isso poderia ser reproduzido por toda a população do mundo, mas a gente trabalhava já com um número elevado de pessoas que acabavam evoluindo para uma situação crítica e de óbito. Então, havia necessidade, todas as ações do Estado, elas têm que fazer prevalecer o direito à vida. E aí, quando você tem um risco à vida, não se pode agir deliberadamente ou por omissão, tomando medidas totalmente fora da possibilidade descrita na legislação. Então, aí, a partir da Constituição, se tomou opções de balizar essa conflito, essas colisões, e se criou a lei da pandemia, e lá se fixou que haveria, então, uma vacinação obrigatória, que todos os brasileiros teriam acesso ao tratamento disponível que houvesse para tratar a Covid-19, se colocou que medidas restritivas poderiam ser tomadas, e ali, então, foram criadas as balizas a partir da norma que veio dos princípios, e aí se legislou. E quando a gente fala que existe uma lei, que ela está abaixo da Constituição, ali ela já fez as escolhas, ela já determinou, a partir dos princípios constitucionais, como deve ser a conduta do Estado, da sociedade, dos gestores da saúde, dos gestores hospitalares, de todas as pessoas envolvidas no sistema de saúde, para que se adotem medidas que vão evitar o maior número de contaminados e aí essa lei passa a valer aquilo que ela não conflitar com as demais, ela vai valer plenamente. Naquilo que ela conflitar com as leis anteriores, ela vai prevalecer também. Por quê? Porque ela está tratando uma situação especial. E a lei especial ela vai derrogar a lei geral, que é aquela lei anterior que não conhecia a situação da pandemia. E é assim que, então, a gente pode pensar numa norma partindo do princípio e que ela vai, então, sendo materializada, cria uma lei da pandemia, decretos estaduais vão surgindo, decretos municipais, leis municipais, e todo esse emaranhado de normas, que são milhares no país inteiro, elas têm que seguir nessa mesma linha, elas têm que seguir a constitucionalidade, respeitar todos os princípios e os direitos fundamentais, e elas têm que respeitar a legalidade federal, e a lei estadual, a Constituição estadual, e por aí vai. Professor, até o doutor Paulo falou agora sobre a obrigatoriedade, né, da vacina. E hoje a gente vê que tem aí uma discussão muito grande em relação a isso, de que não é obrigatório. Primeiro se falou que seria, daí depois disse que já não é mais obrigatório. Eu queria que o senhor desse a opinião do senhor em relação a isso, e se há a possibilidade de se tornar obrigatório, então, a vacinação. Lembrando que várias outras vacinas existem para outras doenças, né? E praticamente todo mundo já tomou uma vacina, né? Todo mundo já tomou aquelas vacinas da infância, e por isso que muitas doenças foram erradicadas. Queria que o senhor falasse um pouco disso. Bom, falar de vacina é algo muito interessante, porque o Brasil é um dos países que melhor conduz a vacinação em massa do planeta. Nós somos referência para a OMS. A vacinação no Brasil, desde 1977, ela é obrigatória. Nós não estamos falando da vacinação obrigatória hoje. Você tem o livre-arbítrio de não tomar a vacina? Você tem o livre-arbítrio. Só que quando você for entrar num avião, vão te pedir o seu calendário vacinal. Se você não tiver lá a vacina contra a coronavírus, você não vai embarcar. Logo, se você quer embarcar, ela se tornou obrigatória. Você pode não tomar a vacina, só que você não vai exercer, por exemplo, o seu direito de ir e vir nos meios de transporte que, porventura, você vai utilizar. O motorista do ônibus, o cobrador, o fiscal, poderá exigir de você a comprovação da vacina. O diretor de escola pública atualmente exige a entrega
do calendário vacinal da criança para fazer a matrícula. Portanto, a vacina no Brasil, na prática, ela é obrigatória. E por que eu tenho que ter a vacina obrigatória em nosso meio? Porque para diminuir esse tal do R, para fazê-lo ser menor do que 1, se fala muito, hoje o Brasil está com R em torno de 1,35. O que quer dizer isso? Que a pandemia está fora de controle, que nós estamos espalhando o vírus de maneira descontrolada e que daqui a 15 dias nós vamos continuar tendo esse número absurdo de 1.000, 1.200 mortos dia, porque nós estamos tendo mais pessoas sendo infectadas. Qual é a única maneira de frear isto? O uso de medidas não farmacológicas, uso de máscaras, distanciamento social, fechamento de fronteiras aéreas, bloqueios de ruas e avenidas, quarentenas obrigatórias, isolamentos de saúde compulsórios, que já estão todos previstos lá na lei da pandemia do ano passado. Consequentemente, a vacinação já está prevista lá, ela já é obrigatória. Porém, para que eu possa ter uma efetivação da vacina para evitar a continuidade da propagação do vírus, é necessário que haja 80% da população vacinada, para que esse R seja menor do que 1. Do ponto de vista do leigo, o que quer dizer isso? Se o R for menor do que 1, a pandemia está controlada. Aí eu posso abrir escola, eu posso liberar o carnaval, eu posso liberar pessoas para se aglomerarem. Enquanto a condição epidemiológica estiver com R maior do que 1, eu não posso fazer nada disso. Eu tenho que manter a população isolada, eu tenho que fazer com que haja os lockdowns, que são os fechamentos, para evitar um mal maior, que é a superpopulação de pessoas no serviço de saúde. Porque eu aumento a demanda do serviço de saúde. E isso faz com que mais pessoas morram por falta de insumos. Eu estou tendo exemplos que vão ser mais, infelizmente, vamos ter mais exemplos nessa semana vindoura, como está acontecendo em Manaus, no interior de Manaus, na região norte. Por quê? Porque eu tenho um outro problema associado a isto. O vírus, essa nova cepa do vírus, por exemplo, que agora todos querem falar da nova cepa viral. O que quer dizer isto? O vírus está em constante evolução. E esta evolução, ele, assim como nós, tem que evoluir para se manter vivo. Então, ele tem que ser menos letal para continuar presente nas pessoas. Acontece que nós somos um país em desenvolvimento e o nosso índice de desenvolvimento humano é baixo. Ou seja, nós temos um sistema imunológico deprimido e eu não consigo combater o vírus. Então, mesmo na cepa mais leve, ela se infecta mais, mas ela é menos virulenta, ela é menos letal, ela mata menos. Mesmo nessa condição, eu estou tendo um maior número de mortes. E vai acontecer. Por quê? Porque falta comida, falta habitação, falta saneamento básico. Na região norte do país, por exemplo, 55% das cidades não têm saneamento básico. E esses são meios muito propícios para a disseminação do vírus. Então, de maneira objetiva, a vacinação no Brasil ela é obrigatória e eu tenho livre-arbítrio dentro da questão da colisão do direito de não tomar a vacina. Entretanto, o outro tem o direito de não me aceitar num ambiente público, onde eu vou me apresentar para, por exemplo, realizar um direito de ir e vir. E aí que entra essa questão da colisão do direito. Então, na minha opinião, todos nós temos que nos vacinar assim que houver vacina. E qual vacina? Qualquer uma. Qualquer vacina. Seja a vacina produzida pela Fiocruz, seja a vacina produzida pelo Butantan, ou qualquer outra que tenha sido aprovada pelos órgãos de vigilância epidemiológica brasileira, como a Anvisa. Aprovou? Só se aprova se houver segurança para a aplicação desse imunizante. E as duas vacinas aprovadas hoje são extremamente seguras e elas atendem o preceito de diminuir a propagação viral. Portanto, tanto faz a da Pfizer ou da Coronavac, o importante é que nós, brasileiros, sejamos expostos à vacina. Sem sombra de dúvida, esse é o que deve ser feito, isso é o que deve ser feito, esta é a minha opinião. Doutor Paulo, o professor Luiz falou dessa questão de, por exemplo, não se vacinar
e for até impedido de uma viagem, por exemplo. No caso de algumas empresas que exigirem, por exemplo, a carteira de vacinação e pedirem ali a amostra que a pessoa realmente foi imunizada de Covid-19, né, de coronavírus. Isso é possível? As empresas podem fazer isso? Podem evitar uma contratação se a pessoa não se vacinou? Porque já é uma discussão aí que as pessoas levantam nesses últimos dias. Sim, com relação à contratação, aquilo que seja discriminatório, obviamente não pode acontecer. Mas, exatamente, se houver uma previsão de obrigatoriedade, como a gente já entende que existe, né, o exercício, o pleno exercício do direito, ele deve ser condicionado, né? Não existe nada de absoluto em se poder agir contrariamente aos mandamentos aí da saúde pública. Então, quando a gente fala a empresa pode fazer uma restrição, ela vai fazer isso com base no fundamento legal. Se isso existir, de uma forma como a gente está entendendo que existe uma obrigatoriedade, esse tipo de restrição pode acontecer. Então, quer dizer, até na decisão do STF ficou estipulado que os entes da federação podem sim estipular restrições para tornar efetiva a vacinação obrigatória. Então, isso certamente deve ser regulado nos âmbitos do trabalho, no âmbito da ação, possam então ter uma segurança de que também vão poder se valer do ambiente de trabalho com mais segurança, sabendo que as pessoas estão sendo vacinadas, elas podem então tomar um meio de transporte sabendo que só vai estar acessando esse serviço quem está disposto a colaborar e também ser vacinado. Então, isso é totalmente razoável, é o que se espera que aconteça. Então, isso pode sim ter alguma variação com relação a uma situação ou outra, até porque a questão do trabalho ela é muito mais delicada, né? Então, para que você imponha aí uma restrição de, por exemplo, demissão por justa causa ou mesmo proibição de contratação, deve haver sim um fundamento legal específico e forte para que isso aconteça. Mas certamente, em termos de razoabilidade, proporcionalidade, aquilo que deve ser a aplicação dos direitos, concordo que deve haver sim uma possibilidade de se restringir o acesso para aqueles que não se submetam à vacinação. Professor Luiz, o Dr. Paulo disse sobre o direito à vida. A gente pensa logo na questão da saúde, né? De ter então a possibilidade de um atendimento médico, uma vaga numa UTI, caso seja necessário, utilização de medicamentos, mas também se levanta a hipótese da questão do direito à vida quando se fala do trabalho. E daí, principalmente aqui em São Paulo, existe o Plano São Paulo, que acaba colocando as cores, né, e limita, então, a circulação das pessoas. Nesse momento, nós estamos na fase vermelha em determinados horários, principalmente à noite. E daí se levanta essa hipótese da coisa do direito à vida, mas sem trabalho não tem recurso, não compra comida, não tem vida, e há esse argumento. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Esses dois direitos à vida, tanto da saúde quanto da economia. Primeiramente, decisão extrema de uma pandemia, ela só será justa se respeitar a Constituição, os direitos fundamentais individuais, os direitos fundamentais sociais, e aí nós estamos falando do trabalho, os direitos humanos e as regras internacionais. É o que nós colocamos lá no nosso material. Ela é válida para todas as pessoas nas mesmas condições. Essa comparação entre o direito ao trabalho e o direito à vida, ela é totalmente extemporânea. Ela já está prevista, ela é previsionada. Faz parte do direito à vida o direito ao trabalho. Só que para eu trabalhar, eu preciso gozar de plena saúde. Portanto, eu preciso evitar ser contaminado no meu ambiente de trabalho. Eu preciso evitar contaminar o próximo no meu ambiente de trabalho. Portanto, o que o governo do Estado de São Paulo e outros governos têm feito, mas em especial a sua pergunta no Estado de São Paulo, ele demorou para fazer.
a única forma de nós pararmos essa pandemia é prover restrições à circulação de pessoas nesse momento, porque nós não temos vacina. Mais uma vez, a única forma de fazer com que esse direito ao trabalho se manifeste é você primeiro ter o direito à vida. E direito à vida é o direito a ser vacinado e, consequentemente, o direito ao exercício da sua função laboral. Portanto, elas não são dicotômicas, elas são convergentes e complementares. Eu, primeiro, vou preservar a vida, porque preservando a vida, eu vou manter o consumidor dentro da economia, e a partir daí, esse cidadão vai voltar ao seu locus laboral e ele vai continuar fazendo a economia girar. Porque se eu não o fizer hoje, eu vou aumentar o número de pessoas contaminadas, eu vou fazer com que haja maior demanda para o serviço de saúde, eu vou demandar mais recursos e vou ter menor captação de recursos via impostos, por exemplo, porque as pessoas consomem menos e gastam mais. Consequentemente, se eu vou para o hospital, 90%, 95% do atendimento na região norte e nordeste se dá pelo Sistema Único de Saúde. Aqui na cidade de São Paulo, algo em torno de 70%. No estado de São Paulo, 75%. Ou seja, a saúde suplementar representa muito pouco, ou pouco, perante a assistência às pessoas. A maior demanda é pelo Sistema Único de Saúde. Então, eu tenho que preservar o Sistema Único de Saúde, eu tenho que preservar a vida e não há outra forma de fazê-lo, senão restringir a circulação de pessoas. O governo do Estado de São Paulo está corretíssimo na ação tomada recentemente. Na minha opinião, tardiamente. Deveria ter feito há muito tempo atrás, inclusive nas eleições. Nós deveríamos ter desobrigado o voto nas eleições para evitar que houvesse a aglomeração. Ela existiu. A seguir vem a aglomeração do final do ano. E nós estamos pagando a conta agora. E não é barata. Por quê? Porque quem perde um ente querido sabe o preço que é perder um pai, a mãe, um tio e assim por diante. Então o governo está correto, tem que ser provido a restrição. A fase vermelha no estado de São Paulo demorou a acontecer, mas o governo do estado está corretíssimo na sua tomada de decisão. Doutor Paulo, existem pessoas que já sabem, né, dessa exposição, do perigo que tem, e principalmente ali os jovens, de levar o vírus para dentro de casa e acabar ali contaminando os pais, os avós, e necessitar também ele próprio do atendimento médico. Quando ele faz isso, quando a pessoa se expõe sem a máscara, sem os cuidados essenciais, vamos colocar aqui, por exemplo, um baile funk, em que a gente sabe que os jovens vão sem proteção alguma. E essa pessoa, ela continua com os mesmos direitos a ter um atendimento dentro da rede pública, inclusive até utilizar ali um leito de UTI que poderia ser utilizado por outra pessoa, por um idoso que estava em casa, que estava se guardando direitinho, mas que de repente recebeu uma visita. Olha, essa pergunta é muito interessante. Ela invoca assim sentimentos e pensamentos assim muito fundamentais da nossa vida e que vem de muito tempo já, né? Então isso está já permeado na ciência, essas questões na bioética são muito comuns, inclusive também. Eu queria aproveitar um pouco que o professor Luiz também falou. É importante a gente visualizar o direito como algo que deve ser um componente de solidariedade, né? Então a gente não pode pensar de uma forma atomística, em que o meu direito ele é absoluto e eu posso fazer o que eu quiser. Se a gente pensar em termos de solução de um caso grave numa UTI, vamos supor que haja uma necessidade de se tomar uma decisão difícil, que se chama numa UTI, numa situação em que há uma vaga e duas pessoas para ocuparem essa vaga. Essa é uma decisão que nenhum médico quer tomar, nenhum gestor de saúde quer tomar, mas que em Manaus, pelo que temos visto dos relatos, isso acabou acontecendo nos últimos dias e possivelmente isso está acontecendo em outros lugares do país e do mundo nesse exato momento. E quando a gente fala em
em termos de bioética, a gente está falando de pensamento e o que pode, então, o que é justo, o que é equânime, aquilo que traz uma maior possibilidade de sobrevivência, por exemplo. Você não pode simplesmente escolher quem vai utilizar essa vaga. Eu quero responder essa sua pergunta a partir dessa noção da vaga de UTI. Nós não podemos escolher por critérios puramente subjetivos ali do momento, tem que ter um regramento prévio e pautado em situações objetivas. Quem tem mais possibilidade de sobreviver? Quem está mais numa situação adequada para acessar aquela vaga? Porque aquela vaga ela tem um significado e ela deve ser utilizada por aquela pessoa que dela necessite mais naquele momento. Isso deve ser aferido por critérios objetivos, que então já existem padrões de decisão já sistematizados para isso, né? Guidelines para se chegar a esse tipo de decisão, mas obviamente algum grau de decisão subjetiva acaba ficando para o momento. Porque aí, por exemplo, numa situação em que chega um pai de família acidentado e chega de outra situação, um cidadão que tomou uma facada, que estava bêbado, drogado, numa festa, e você só tem uma possibilidade de internação, qual você vai dar a chance? Então, você vai ter que usar aqueles critérios objetivos para saber qual deles tem maior possibilidade de aceder à vaga e obter um resultado positivo de se manter vivo, mas também se deve pesar, por exemplo, qual é aquele que pode sobreviver, aquele que tem ali uma conduta que vai melhor preservar os interesses da sociedade. Você não pode dizer, olha, porque ele estava na festa, ele não pode ser atendido. Não, se ele for aquele que pode sobreviver, o pai de família está numa situação muito pior e mesmo que você coloque ele naquela vaga, ele não vai conseguir sobreviver. Você vai ter que dar a vaga, então, para aquele que estava na festa e foi esfaqueado. Agora, da mesma maneira, se os dois estiverem na mesma situação, nas mesmas possibilidades de aceder, e você tem um idoso e um jovem, você vai para o jovem, porque o idoso já viveu mais a sua vida. Então tem critérios, e nem sempre esses critérios, vamos dizer assim, injusto estar olhando, mas eles são pautados em critérios objetivos de melhor sobrevivência e também para tentar preservar aquele que ainda não viveu tudo aquilo que poderia. É isso, basicamente. Só para Mas então completar, todos têm direito a acesso. permita-me só fazer Perdão. um complemento no que o Dr. Paulo me ensina. Os critérios são puramente objetivos, nada de subjetivo. Aquele que tem mais chance de sobreviver vai ocupar o leito. Essa é a regra do jogo. Por quê? Porque nós que estamos do outro lado, nós não somos juízes, nós não somos Deus, nós não temos o direito a decidir pela vida de um ou de outro. Nós ali tomamos a decisão, especificamente, de saber se o indivíduo tem mais chance de sobreviver utilizando dos recursos que ali existem, é aquele que será ofertado a chance de continuar vivendo. Mas o que a gente espera, na realidade, é evitar que essas escolhas acabam sendo uma rotina do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Mas quero informá-los de que isso já acontece de longa data em metrópole como São Paulo. A periferia de São Paulo é regrada de situações dessa forma. E não é porque um estava num determinado local e o outro é oriundo de um infarto agudo dentro de sua casa e o seu histórico, ele é um menino bom e o outro ele tem algumas questões sociais implícitas, que haverá escolha por parte do detentor da tomada de decisão à frente. Ela é puramente técnica e é o menos grave, olha que interessante, dar-se-á preferência ao menos grave, porque é o menos grave que tem chance de sobreviver. Então, fica bem claro, né, pelo relato dos dois, então, que todos nós somos responsáveis, né? O que eu costumo dizer em relação a essa doença é que ela veio para ensinar que eu não tenho que me preocupar só comigo, mas eu tenho que me preocupar com o outro, né? De que maneira o outro vai reagir a essa doença e de como ele também vai precisar de um atendimento e se conseguir sobreviver a isso, né? Então, que os jovens, aí eu aproveito e faço um apelo, que os jovens pensem, né? Porque se você se contaminar e precisar de um atendimento,
um idoso pode não ter lugar por conta de uma irresponsabilidade. Doutor, eu queria que o senhor falasse agora um pouquinho sobre a pesquisa, o estudo, né, que foi feito, que o senhor participou, falasse um pouquinho do que esse estudo levantou, entendeu e traz para a sociedade como alerta. Perfeito. Paulo, comece Olha, você a responder. pois não, tá joia. Então, no início, discutimos essa questão da colisão e partimos para analisar o que havia de base empírica, de estudos a respeito do que foi feito com relação a essas medidas extremas que afrontam aí, de certa forma, os direitos individuais, os direitos de liberdade das pessoas, que são essas restrições à liberdade durante surtos de epidemias, surtos de situações infecciosas, de doenças novas, e traçamos aí um período, desde 2002 até 2020, passando pelos surtos de SARS, MERS, Ebola e também a pandemia do H1N1, e tivemos aí, nesse período, identificamos alguns, a partir de uma pesquisa pelo buscador, na base do pesquisador da PubMed, que é uma base de literatura da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, e aí se tem uma fonte de primeira linha de estudos ligados a ciências da saúde, e localizamos, então, vários estudos a partir de critérios pré-estabelecidos de pesquisa. Chegaram aí a cerca de 190 estudos, eles foram selecionados e, a partir dessa seleção, identificamos cerca de 30 estudos que foram usados para a confecção do texto do artigo. E, a partir da discussão desses estudos, identificamos o que em cada país foi feito e com que fundamento e o que se obteve, né? Então, há estudos narrando a efetividade, a eficácia de se fechar as fronteiras, outros dizendo a respeito da utilização de medidas para aferição de temperatura das pessoas, ou então fechamento do tipo lockdown, quarentenas e outras medidas não farmacológicas. Isso foi identificado a partir de cada critério utilizado e quais as condições para que essas medidas fossem tomadas e qual discussão existia com relação a essa evidência de se afrontar o direito à liberdade, o direito à privacidade das pessoas. E tudo isso foi descrito e narrado no texto. A partir dessa constatação, verificamos no Brasil também a questão da discussão que estava precisamos preservar a economia, então não podemos fechar o comércio, as pessoas precisam circular. E uma coisa totalmente contrária à outra no sentido de se preservar a saúde pública. E aí, então, verificamos algumas decisões que estavam sendo tomadas nos tribunais, pessoas tentando, por exemplo, não serem obrigadas a se submeter a um isolamento compulsório, ou pessoas não presos tentando ir para casa por terem situações de risco, cidades querendo reabrir o comércio, municípios tentando fechar a circulação das avenidas e das estradas, e aí como isso foi decidido pelos tribunais. E aí partimos para a análise da teoria do direito e da justiça, a partir de uma noção do que seria essa colisão, como se deve tomar uma decisão focando na justiça e na possibilidade de melhor atendimento dos direitos fundamentais e respeito a todos eles. E aí concluímos na necessidade de que os estados então tomem medidas restritivas durante a pandemia e que possam então fundamentar essas medidas no melhor atendimento no direito da saúde, a partir de condições pré-estabelecidas que respeitem a Constituição, as normativas internacionais e toda a legislação do país. Então, o esqueleto é mais ou menos esse do estudo que nós fizemos. Professor? Nós, sem dúvida nenhuma, quando fechamos a ideia e colocamos nosso material de base empírica para a discussão dos cientistas ao redor do mundo,
publicando em língua inglesa, nós, de fato, concluímos que a tomada de decisão da restrição ela deve ser pautada especialmente em sólidos fatos que possam justificar. Qual que é o fato que justifica? O embasamento científico. Então, eu não posso, por exemplo, mencionar enquanto poder público que eu vou tomar uma decisão de tratamento precoce, por exemplo, que não é pautado em cima da veracidade científica, porque nossa sociedade ela é sustentada em cima da verdade científica, que é aquela verdade que ela muda. Tá? A verdade de hoje ela pode mudar amanhã, mas o conjunto de base empírica que temos até o momento nos mostra que é fundamental que haja a melhor evidência científica e que, na atualidade, a melhor evidência científica ela está nos promovendo a menor causação de risco à saúde pública e risco individual. E que priorizar os direitos individuais e coletivos à saúde, eles, obviamente, devem ser levados em conta sempre qual é o menor dano. Não causar diretamente danos à vida, à saúde, à dignidade de qualquer pessoa. E ser presumidamente incapaz de causar danos a qualquer um. Então, perceba que nós colocamos uma discussão onde, na essência, nós dizemos o seguinte, para resumir o que nós fizemos. Sim, os direitos individuais são causas pétreas constitucionais, mas a somatória dos direitos individuais apresenta aquilo que é o direito coletivo. E na vigência de decreto, vigência de legislação específica sobre uma pandemia, como o caso da coronavírus, é fundamental, é imprescindível para a manutenção da sociedade, para que nós possamos ter a manutenção dos nossos bens e consumos e para o bem-estar da população, que haja predomínio do direito coletivo. Essa é a ideia central do que nós fizemos. Doutor Paulo, o senhor comentou, inclusive, sobre a questão dos presidiários, né? Então, por exemplo, um presidiário ali é contaminado ele tem a Covid-19, ele tem o direito de deixar aquele lugar por conta de uma contaminação coletiva. Então, ele acaba ganhando um direito que ele não teria, que é ir para casa, independente da utilização de algum equipamento de rastreio, mas ele acaba tendo esse direito para não contaminar os outros, pensando no coletivo? Olha, é mais ou menos isso, mas não é exatamente isso. A questão é que os vulneráveis, né, e aí os presos aí se incluem, assim como o profissional de saúde na frente de batalha contra a contaminação das pessoas, atendendo nos hospitais, nos pronto-socorros, são também vulneráveis, assim como os migrantes, os refugiados, a população de rua, são populações e pessoas que estão ali muito mais vulnerável. Se a gente pensar no norte do país, como o professor trouxe o dado, que cerca de 55% das residências não têm acesso ao saneamento básico, nessa conjuntura, a vulnerabilidade ela é muito exacerbada. Então, a criança ela tem ali um contato direto com o esgoto, as famílias, a própria água é contaminada. Então, isso traz um risco muito maior à saúde. Existe ali uma situação de pobreza e isso, então, deve ser tratado com o máximo prioridade. Quando a gente fala em que o preso, ele poderia, quando você mencionou que ele poderia sair se ele for contaminado, não é bem isso. Existe uma resolução, né, que foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça, no âmbito da pandemia, estipulando que, caso haja uma situação em que o preso ele seja que ele tem maior risco, ele está numa população de risco, para ser contaminado pela Covid-19 e ele tem as comorbidades, ele pode, então, a depender dos critérios, da situação de cumprimento de pena dele, ele pode, então, colocado numa prisão domiciliar, numa espécie de uma progressão dessa pena para o regime em domicílio, com tornozeleira eletrônica, mas visando a quê? Visando a que ele não seja contaminado e aí possa evoluir, então, com um risco muito maior
a óbito e também para que ele não possa contaminar outras pessoas ali dentro, para evitar um foco de disseminação. Quando a gente fala em população carcerária, nós temos uma população enorme todo e já beira 1 milhão de presos, um pouco menos do que isso. A gente tem uma população muito grande também de agentes penitenciários, que também entram e saem do cárcere diariamente. Então, uma contaminação num ambiente mais vulnerável à contaminação, que são os presídios, pode levar essa contaminação para dentro das casas das famílias dos agentes penitenciários que estão também na sociedade. Então, quer dizer, não existe uma distância do muro da penitenciária e das pessoas que estão aqui fora. Então, se a gente não cuidar daquela situação, que é uma situação mais vulnerável, para que ali não seja um foco de maior transmissibilidade, isso pode trazer uma consequência muito mais drástica para o todo da sociedade. Então, fazendo uma analogia que o colega advogado fez, e que me pareceu durante o CISCA, o nosso evento, pareceu uma grande comparação, uma analogia. O professor Mário Henrique de Tício, ele falou o seguinte, que talvez, então a gente possa pensar que retirar o presidiário, ele inclusive participou da redação dessa resolução do Conselho Nacional de Justiça, disse assim, retirar o preso de dentro da instituição penitenciária, se é esse preso que está numa maior comorbidade, numa situação de maior risco, seria o mesmo que uma pessoa utilizar a máscara para proteger os demais. Então seria uma medida não farmacológica também, que a gente estaria favorecendo o todo da sociedade. Então é assim que a gente deve pensar. E nesse sentido, o preso, obviamente que para ele, individualmente, talvez seja muito mais vantajoso ele ir para a casa dele, ele estaria vivendo uma situação de uma liberdade um pouco mais próxima, mas isso andaria na mesma linha e no sentido e direção de uma menor contaminação e que favorece o todo da sociedade. Então, uma medida coletiva que também é a situação individual do preso. Aí, nesse sentido, acho que é o que você também quis dizer. Bom, nós estamos chegando, então, no minutinho final aqui do nosso programa, e eu vou deixar, então, um tempinho para as considerações finais de cada um. Então, agora quem fala, o professor Luiz Carlos de Abreu, suas considerações finais. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Existe um lema: saúde, vacina para todos, com direito e acessos iguais. Isso é fundamental. Do ponto de vista do vulnerável, nós epidemiologistas defendemos que a população carcerária, incluindo os agentes penitenciários, a polícia de cárcere, sejam os primeiros a receberem a vacina, porque justamente eles são vetores do vírus que eles são expostos dentro dos presídios. Portanto, uma sociedade que se quer preservar, primeiro tem que dar atenção aos seus vulneráveis. Logo, de novo, saúde e vacina para todos, com direitos iguais e acessos igualitários. É a isonomia social que vai fazer com que nós possamos sair desta crise pandêmica que ainda estamos no fundo do poço. E nós ainda não atingimos a sua extremidade. Muitas coisas virão ainda em decorrência das nossas ausências de tomadas de decisão. Professor, só para complementar, o senhor acha que também os professores, né, o setor de educação, precisava também estar ali no grupo prioritário? Precisar, sim, mas eu não tenho vacina para oferecer agora. Portanto, ao fazer a escolha, o professor de ensino fundamental, de ensino médio e de ensino superior, ele ficará para o segundo momento. Essa é uma medida correta do ponto de vista epidemiológico. Mesmo porque eu posso fazer a aula do domicílio. Eu posso atrasar a aula sem trazer um prejuízo maior à vida. Portanto, o professor pode esperar, mas é direito dele ser vacinado também em igualdade de condições. O problema é que eu não tenho vacina para todo mundo e eu tenho que fazer uma eleição. E na eleição, primeiro, os vulneráveis. Os professores não se enquadram dentro dessa população nominada vulnerável. As considerações finais agora do Dr. Paulo André Stein Messetti. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que
que a gente pode concluir é que as decisões têm que ser corretas, elas têm que partir da noção da Constituição, devem partir da necessidade de preservação dos acessos aos sistemas de saúde, da promoção e da preservação da saúde pública, e isso não tem sido de forma corrente realizado em todas as esferas de poder do país. E isso tem sido largamente exposto na mídia. Então a gente precisa realmente tomar as responsabilidades, apontar aqueles que estão tomando as decisões incorretas. Precisamos partir para a tomada de decisão correta em saúde. Assim como o professor ressaltou, nós ainda vamos colher muitos frutos negativos aí dessa situação terrível que estamos vivendo, que ainda não acabou e ainda está se aprofundando, e não podemos incorrer em mais decisões equivocadas, né? Então, eu acho que o sentido do nosso estudo é um balizamento para que os gestores, os governantes e os operadores do direito, os epidemiologistas, os sanitaristas possam tomar conhecimento de como a ciência tem trabalhado essas questões das restrições e por que elas são importantes. Eu vejo muita gente falar, olha, tudo bem, precisamos fazer restrições, mas qual é a alternativa para a gente? Eu tenho que abrir o meu restaurante à noite, ou eu tenho que trabalhar, ou eu preciso, a economia não pode parar. Tudo bem, a gente tem que fazer restrição social, isolamento, precisamos fazer quarentena, mas qual é a alternativa para mim? Bom, aí é uma situação que tem da questão da pandemia e que obviamente deve ser tratado por todos, mas agora a situação de urgência é a saúde pública. Então, benefícios estão sendo feitos por todas as pessoas. Nós precisamos encontrar outras alternativas. O que não podemos é barganhar com essas medidas não farmacológicas que já demoraram muito para serem implementadas no nível e na profundidade em que precisam ser implementadas. Então é isso, e gostaria que de uma maneira mais séria na sociedade. Obrigado. Quero agradecer mais uma vez, então, a participação dos meus entrevistados e também por dividir conosco tanto conhecimento. O programa Ideias e Debates fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.